Eu sou Paulo Isaac, advogado, especialista em direito previdenciário. Hoje a gente vai falar de aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? Como a gente consegue a aposentadoria especial? Vamos começar falando dos requisitos. A aposentadoria especial é um benefício previdenciário para aquele segurado que trabalhou 15, 20 ou 25 anos exposto a agentes agressivos. Ou seja, agentes que prejudicaram a sua saúde ou de alguma maneira diminuíram a sua vida. Esses agentes podem ser químicos, físicos ou biológicos. Agentes químicos, aqueles que muita gente trabalha em indústria, ou físico, um exemplo clássico é o ruído, ou os biológicos, principalmente aqueles que trabalham na área de saúde. Qual que é a diferença entre a aposentadoria comum e a aposentadoria especial? Primeiro é o tempo de contribuição. Na aposentadoria comum, o homem precisa ter no mínimo 35 anos de contribuição e a mulher 30. Ao passo que, como eu já falei, na aposentadoria especial, independente do sexo, é 15, 20 ou 25 anos de contribuição. E por que é mais vantajoso a aposentadoria especial? É mais vantajoso porque não tem incidência do fator previdenciário. Ou seja, o fator previdenciário é um fator que diminui o valor do seu benefício na mesma medida em que você é mais jovem ao se aposentar e tem menos tempo de contribuição. Então, a não incidência desse fator previdenciário na aposentadoria especial, como por exemplo, uma pessoa que tem 50 ou 55 anos, poderia evitar uma redução de até 50% no valor do benefício. Também é possível, caso você não tenha atingido os 15, 20 ou 25 anos de contribuição, que você utilize esse tempo de exposição a agentes agressivos para aumentar o tempo de contribuição numa aposentadoria comum. Eu estava falando que na aposentadoria comum o homem precisa de 35 e mulher de 30 anos de contribuição. Só que esse período em que você trabalhou exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos, aumenta em até 40% o tempo de contribuição. Por exemplo, o homem que trabalhou exposto a um ruído acima do limite por 10 anos, contariam 14 anos. Isso é importante numa aposentadoria em que você precisa 35, no caso do homem, você já ganharia 4. E como que a gente faz para comprovar o direito a esse enquadramento ou então consideração de que você trabalhou sob a influência desses agentes nocivos? Primeiro, os documentos essenciais são o PPP, o SB40, o DIRBEM 8030. Esses documentos a empresa é obrigada a fornecer ao empregado sempre que o empregado pedir, principalmente quando o empregado se desligar da empresa. E nesse documento já tem especificado sob qual agente nocivo que você estava exposto, o tempo, a intensidade e se tinha ou não o uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou o EPC, o equipamento de proteção coletiva. Importantíssimo a apresentação desses documentos quando do requerimento do benefício, porque é nesse documento que está a comprovação de que você esteve exposto a esses agentes. Consequentemente, você vai provar que tem direito à aposentadoria especial ou então a conversão desse período para a aposentadoria comum, tá? E agora, como que eu faço para dar entrada nesse benefício? Primeiro, os documentos, já falei, PPP, DIRBEM 8030, SB40 ou alguns outros que a empresa também pode fornecer, que é o LTCAT, que é o laudo técnico da engenharia do trabalho, o PPRA, são documentos que a empresa possui, é só pedir. Outro documento, carteira de trabalho, importantíssimo quando você for requerer qualquer benefício na Previdência Social, a carteira de trabalho. RG, CPF, comprovante de residência, isso aí já é comum até para quem vai pedir um benefício no INSS, tá? E como eu faço para requerer? Para requerer qualquer benefício na Previdência, primeiro, o agendamento. Ligar no 135,
ou agendar pelo site inss.gov.br. Você vai agendar a data do atendimento presencial. Você vai escolher em qual agência vai dar entrada e nessa data você vai levar esses documentos. No dia agendado, como proceder? Primeiro ir para o INSS, com essa documentação na mão. Sendo chamado, o servidor vai pegar essa documentação, analisar os documentos que você levou, tirar a cópia do necessário e despachar o benefício. O que é despachar o benefício? Se não for preciso enviar para perícia médica algum PPP, eu já falo sobre isso, o servidor já vai analisar ali e vai falar se tem direito ou não. Ou se não puder falar na hora, ele analisa em um outro momento. Estava falando de mandar para perícia médica. Por que quando a gente fala em aposentadoria especial, a gente fala em perícia médica? Porque a análise desses agentes nocivos é feita por um médico perito da Previdência Social. A exposição a ruído, a agente químico, a agente biológico. O médico que vai fazer a análise sobre a exposição, se ela é quantitativa, se está acima dos limites, se ela é qualitativa, qual tipo de agente nocivo que estava exposto. Então, só para esses casos, vai precisar ir para uma perícia médica. Há também a possibilidade do enquadramento, ou seja, a consideração da especialidade do trabalho na categoria profissional. Até 28 de abril de 1995, a Previdência admitia que algumas profissões poderiam ser consideradas especial independentemente da exposição aos agentes, porque considerava que era implícito. Por exemplo, médico, engenheiro, profissional da saúde em geral, guarda ou vigia, era considerado que essas profissões, só pela especialidade ou pelo perigo próprio das profissões, já eram consideradas especiais. Então, quando for dar entrada e trabalhou em algumas dessas atividades que são consideradas até abril de 95 como especial, só a carteira de trabalho já bastaria. Deu entrada. Como que o INSS vai me informar o resultado? O resultado, se o servidor despachar ali na hora, ele já vai te dar a carta de concessão ou a carta de indeferimento. Se não te der ali na hora a carta de concessão e indeferimento, ou seja, não despachou ali na hora, precisar de uma análise mais específica ou então da perícia médica, a resposta vai chegar na sua casa. Com essa resposta, se for indeferido, você pode recorrer no prazo de até 30 dias da resposta do INSS, que vai para uma junta de recursos do próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Agora, se for concedido, nessa carta de concessão já vai ter o valor do seu benefício, vai ter o dia que você recebe, o banco que você vai receber. Mas o que eu sempre digo é assim, o importante, independente se for concedido, se for indeferido, o importante é que depois do resultado procure um especialista em direito previdenciário até para que seja conferido. Será que foram considerados todos os períodos de atividade especial? Será que foram considerados todos os salários de contribuição? Lembrando, salários de contribuição é o valor do seu salário ou da sua contribuição que faz uma média que chega ao valor do seu benefício. Será que tudo isso foi considerado? Independente então da resposta, ou se precisar de um outro auxílio, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Bem, até a próxima!